salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em quatro paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em quatro paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em quatro paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em quatro paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. São 12 horas e 16 minutos, voltamos com o programa Folha Notícias. De antemão, já mandar um grande abraço para os nossos ouvintes de Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João. Alagoinhas, na verdade, é o terceiro lugar que nós temos mais audiência. Nós perdemos, na verdade, apenas para a cidade de Salvador e, por incrível que pareça, em Londres, no Reino Unido, nós temos o segundo maior ponto de audiência da gente, viu? Quero mandar um abraço também para a Rádio Mais FM Recife, que transmite também o nosso programa. Rádio Comunitária do Parafuso, que também transmite o nosso programa. Um abraço para Marconi William, lá de Alagoinhas também, que apresenta o programa Opinião, que é parceiro da gente também. Um abraço, Vanderlei Soares, lá de Alagoinhas também, do Gazeta dos Municípios. Um abraço também
para Marcos Sarmento, pré-candidato a prefeito da cidade de Itanagra, Fidel, nosso amigo também, prefeito lá de Aramari, para todos os ouvintes lá de Entre Rios também, um abraço lá para a família Argolo, Luiz Argolo, Rufino, aquele abraço, Rufino que também é lá de Alagoinhas e não perde nada, tá atento a tudo. E falando em Alagoinhas, hoje estamos aqui com a presença do vereador Oséias Menezes, que também é pré-candidato ao Executivo de Alagoinhas pelo partido Avante. Avante aqui na região metropolitana, que foi muito fortalecido com o pastor Sargento Isidoro. O Isidoro fez o ar aqui em Camaçari, viu? Aglomerou uma quantidade de votos expressiva e nós temos hoje o Pedrinho de Pedrão, que é pré-candidato também a prefeito daqui da cidade de Camaçari. A gente percebe que o Avante realmente quer ir avante. Oséias Menezes, vereador pré-candidato, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias e uma satisfação muito grande e obrigado também por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Bruno Albuquerque. Boa tarde, ouvintes. Programa Folha das Notícias, Rádio e TV Web Folha. Estou à disposição para os seus questionamentos, as dúvidas do público, dos ouvintes. É um prazer estar com você neste momento. Oséias, eu vou começar com várias perguntas da cidade de Alagoinhas, que eu conheço muito bem. O primeiro, hoje eu recebi já algumas mensagens aqui, algumas fotografias, e de antemão, Oséias, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que também é de todos os moradores de Alagoinhas. Oséias, por que tem determinados problemas que persistem há tantos anos em Alagoinhas? Nós temos enumerados, por exemplo, a feira, que a população de Alagoinhas sofre tanto, aquele aglomerado de barracas que nós temos ali do lado, o Jardim Petrolar, o Barreiro, a Rua do Avião, a Rua do Catu, ou seja, nós temos problemas em Alagoinhas de anos, de décadas e que às vezes é inclusive plataforma de alguns pré-candidatos, a maternidade que nós acompanhamos o ano passado, esse ano, essa seara da maternidade, inclusive vários óbitos, várias denúncias, mas, Oséias, a gente percebe que tem problemas que têm se alastrado dentro de Alagoinhas. Então, eu queria ouvir o seu ponto de vista, Oséias, sobre essas reclamações da população. Inclusive, eu estava vendo aqui algumas imagens e fotografias que alguns colegas mandaram do Silva Jardim, e aí eu queria saber de você, por que, Oséias, tem essa dificuldade em resolver essas problemáticas aí em Alagoinhas? Bruno, eu vou começar pela central de abastecimento. É visto por todos a central de abastecimento como um problema estrutural, mas, a princípio, na minha ótica de ver política também, a central de abastecimento ela tem um problema de gestão, primeiro de gestão para depois estrutural. A central já era para ser uma autarquia, ela tinha que ser independente, para depois se organizar em termos estrutural. Ela tem que ter recursos próprios, como a SAI, como a SNTT. Então, isso iria equalizar todo o problema da central de abastecimento. E aí é um problema primeiro de gestão. Em relação a várias ruas que você compartilhou aí, que as pessoas reclamam, problema estrutural também, Petrolar, Barreiro, Santa Terezinha, ou seja, Alagoinhas hoje, ela carece de levar essas ruas uma solução estrutural também. Diante disso, Bruno, quando eu comecei meu mandato, eu busquei em 3 anos de mandato projetos para bairros mais carentes da cidade. Foi bom você enfatizar esses problemas citados aí, a população tanto reclama. Eu tenho aqui o projeto do Cruzeiro dos Montes, não sei se vocês dá para ver aí, Sim. Um projeto estrutural do Cruzeiro dos Montes, um bairro de 30 anos e nada foi feito com o Cruzeiro dos Montes. Busquei em Brasília uma emenda federal de 300 mil para um projeto de 956 mil reais. Esse 300 mil de emenda federal já está na gestão e o projeto todo ele elaborado, 8 meses de projetos, projeto elaborado, sócio-educativo
praça, um parque infantil, academia, quiosque. Também não foi feito nada pelo Teresópolis. Milagres, é um povoado carente também, um projeto todo elaborado, nada foi feito. Porto Feliz, Bruno, ali atrás da Malu Calçados, um projeto muito bonito, nada foi feito. Brasilinha, um bairro extremamente carente também. A Brasilinha, pronto. Aí, Oséias, por exemplo, a Brasilinha, que é um bairro antigo de Alagoinhas, famosíssimo, né? E aí você apresenta já aí também, ó. Brasilinha, 1.300.000, Bruno. Com reforma da praça, parque infantil, academia, etc. Quiosque, um projeto maravilhoso também. E nada foi feito pelo prefeito Joaquim Neto. Praça Dona Pequena, Mãe Cirila, um bairro extremamente carente. Foi elaborado um projeto, também R$ 400.000. O acesso do posto da Baixa da Santinha, também, que é uma dificuldade para o acesso do posto. Elaborei o projeto e nada foi feito, além da reforma do posto da Baixa da Santinha, uma emenda do vereador em torno de R$ 80.000, Bruno, e nada foi feito. Então, eu tive essa visão, juntamente com o grupo, de buscar para essas áreas mais carentes uma melhora para esse povo tão sofrido. E nada foi feito. Como você citou, o pessoal reclama muito. Em relação à maternidade, essa estrutura da maternidade não comporta mais dar assistência à população de Alagoinhas. A maternidade, ela atende, além de Alagoinhas, as cidades circunvizinhas. Então, essa estrutura já é arcaica, já está sobressalente, não comporta. Então, tem que haver realmente um investimento forte na maternidade de Alagoinhas e que possível seja uma nova maternidade visão de gestão. Então, o governo de Joaquim Neto, apesar de eu estar no governo há um grande tempo, buscando que saísse esses projetos e outros que eu vou dizer aqui no desenrolar da entrevista, mas eu não tive e não obtive o sucesso para que esses projetos fossem realizados. Eu quero até lhe parabenizar, viu, Oséias, porque os bairros que você está citando aí, até para quem está nos ouvindo da região de Catu, Pujuca, Camaçari, etc., são bairros de extrema, mas de extrema vulnerabilidade. Então, parabéns por você ter andado nesses bairros que poucas pessoas citam, porque geralmente as pessoas estão acostumadas a citar o Petrolar, o Barreiro, a Rua do Avião, porque são bairros, inclusive, muito, muito grandes. Agora, Baixa da Santinha, né, a Irmã Dulce, são bairros, na verdade, são regiões que a gente percebe que tem realmente uma população em risco de vulnerabilidade. Aí, Oséias, eu queria, e tenho também outra curiosidade, e até algumas pessoas que fazem parte da política de Alagoinhas, o que é que você adere, Oséias, à chegada de Joaquim Neto numa cidade que tem tiveram tantos ícones políticos em Alagoinhas, ou seja, nós temos o próprio Gustavo Carmo, nós temos o Paulo Aze, nós temos o Paulo César, o Radiovaldo, o José Hildo, o Luiz Argolo, que na época andava muito por aí também. E daí vem o prefeito de outra cidade, ou seja, o Joaquim Neto foi prefeito de Sátiro Dias, entra em Alagoinhas e, como a gente diz no popular, passa a perna em todos esses ícones que são candidatos, inclusive José Hildo Ramos, que foi prefeito do município, Paulo César foi prefeito do município, ambos foram deputados também. Paulo César, inclusive, com um acervo político muito grande. A gente percebe que o secretariado de Joaquim Neto hoje, boa parte também, são pessoas que fazem parte do métier político, até como você falou da central de abastecimento. Nós temos o doutor Geraldo, que é uma pessoa muito bem conceituada na área de agricultura, né? Nós temos o Gustavo Carmo também, que foi uma peça importante nas últimas eleições. Você adere a essa chegada de Joaquim Neto na cidade e ganhar a eleição ao quê, Oséias, no seu ponto de vista? Pronto, meu ponto de vista. Ao olho político, vamos lá, sem coração, só com a razão, Joaquim seria o terceiro colocado na eleição, apesar de eu apoiei ele, né, na eleição. Ele era o médico do projeto que eu tenho social, projeto Uma Nova História, mas Joaquim seria o terceiro, né? Mas houve um erro de percurso
escolheu o nome de Sônia Fontes. Isso migrou o grupo de Paulo, as principais pessoas do grupo de Paulo, para apoiar Joaquim Neto. E houve outro erro também no grupo do PT de José Hildo, onde houve o racha entre o deputado José Hildo e o Radiovaldo. Então, fragilizou o PT e PC também, indicar a Sônia, fragilizou o grupo de PC. Aí qual foi a opção? Joaquim Neto. Joaquim Neto, na verdade, ganhou a eleição no erro de percurso dos dois grupos. Então veio o nome dele, que seria o terceiro, né? E chegou ao pleito com a vitória. Eu vejo, e foi, na verdade, essa situação que ocorreu, e Joaquim, sendo o nome de Sátiro Dias, ganhando a eleição onde tinha vários nomes aqui em nossa cidade. Se o Paulo César indicasse outros nomes no grupo, dentro do contexto de nomes da cidade, que tinha, na verdade, nome para postular, e se não houvesse esse racha do PP, Joaquim não seria o prefeito da cidade. Entendi, porque é uma curiosidade muito grande, né? Você pegar um prefeito de outra cidade, até porque o Joaquim Neto não tinha tanta referência assim de uma boa administração de Sátiro Dias, apesar de que tinha feito o seu sucessor e que tinha feito algumas articulações, e entre em Alagoinhas de movimentações políticas que nós percebemos que foram atípicas. E daí, né, nós percebemos, na verdade, que foi realmente uma rasteira muito grande, e agora os cacifes, né, tentam montar, o Radiovaldo Costa agora será o nome da oposição segura, mas o Paulo César que tenta voltar também a reativar o seu grupo político, e logicamente o Joaquim Neto que tenta a sua reeleição, e você agora que entra. E aí eu queria entender também essa sua entrada agora, Oséias, no cenário do Executivo, de onde surgiu, na verdade, a ideia, e a proposta que você tem para entrar no Executivo foi embasada em quê? Pronto. Como você viu, eu tenho um mandato bastante produtivo. Além desses projetos, Bruno, eu tenho um projeto da Procuradoria da Mulher, né, na cidade, a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal hoje, ela é precária de recursos, e aí eu desenvolvi um projeto de Secretaria de Segurança Pública, onde estaria a Guarda Municipal inserida, e teria verbas federais para dar toda a estrutura à Guarda Municipal. A base comunitária também é um projeto de segurança para a cidade, onde seria instalado lá na Santa Terezinha, no Rotary Club. Já foi feito um estudo, Barreiro e Santa Terezinha são os bairros mais violentos da cidade. Então tem um projeto já pronto, já conversamos com o Comando Geral da PM e o comando também daqui de Alagoinhas, e é necessário somente a caneta funcionar. O local nós já colocamos lá um local para ser instalado, que é na Rotary. Então, eu desenvolvi vários projetos em 3 anos de mandato, o primeiro mandato do vereador, e que nos motivou, na verdade, foi quando nós apoiamos, além da verticalização do mandato, quando nós apoiamos os 2 deputados, Pastor Isidório como federal e João Isidório como estadual, tivemos uma votação expressiva dos 2 candidatos a deputado da nossa cidade, em torno de quase 10 mil votos, com o Pastor Isidório 7 mil e João com 2.541. E aí clareou um passo a mais para Alagoinhas, com o grupo fortalecido, o partido Avante em nossa mão, como presidente do partido, Dilma Menezes, né, e vem como uma pré-candidata do Avante, né, em Alagoinhas para 2020, mulher, nova, com desenvoltura muito boa, com a renovação política através do coletivo Renova Brasil e o Vetor Brasil. Então isso me deu uma tranquilidade de dar um passo maior como pré-candidato a prefeito de nossa cidade. Os 2 deputados foram muito bem votados em Alagoinhas, e na Bahia foram os mais votados eleitos da Bahia, Pastor Isidório com 310 mil votos e João Isidório com 110 mil votos. E aí, como você mesmo perguntou, que foi que fez eu levar a essa minha pré-candidatura, o grupo com a base estadual. Então, vamos lançar um nome em Alagoinhas com o vereador Zé Menezes,
E aí o Avante vem com esses pré-candidatos a pleitear a Câmara Municipal de Alagoinhas. Então, esse é o maior motivo, pela desenvoltura do mandato em 3 anos, com vários projetos na cidade, e a avalanche de votos que houve aqui em Alagoinhas com o pastor Isidório e João Isidório, deputado estadual. Nós percebemos que esse crescimento, na verdade, da votação do pastor Isidoro, né, foi em toda a região. Inclusive aqui em Alagoinhas ele também teve uma votação muito expressiva. Oséias, nós tivemos o ano passado algumas movimentações do presidente da casa, nós tivemos algumas movimentações de outros vereadores que também manifestaram interesse em sair pré-candidato ao executivo, mas nós percebemos que no decorrer dos últimos meses, parece que devagarinho essa emoção desses pré-candidatos parece que caíram um pouco. E aí você acredita que essas pré-candidaturas de fato não vão ocorrer? Por exemplo, o presidente da casa manifestou que seria um pré-candidato executivo, mas percebemos que esses dias deu uma esfriada e não tem mais se tocado nesse assunto. O próprio pastor Lins também. Então, tem algumas movimentações que pararam mais um pouco. Então, você acredita que essas pré-candidaturas que foram citadas anteriormente, elas comecem a esfriar por conta dessa movimentação política, até do próprio prefeito Joaquim Neto para sua reeleição, e a volta de Paulo César e agora do Radiovaldo? Bruno, nós notamos, como você mesmo frisou e observou, algumas pré-candidaturas já não existem mais. Por exemplo, Roberto Torres já não é mais pré-candidato, né? Eu vejo que tem algumas pré-candidaturas ainda vivas. A minha, a de João Henrique, o próprio Paulo César, o próprio Joaquim Neto, né? Agora a mudança de Radiovaldo, que anteriormente era Luciano, né? E me parece que tem uma pré-candidatura também de Gilvan Artes, né? Essas pré-candidaturas que ainda estão vivas, né, no cenário político, que até setembro deve migrar alguns aí para dar apoio e deve permanecer, eu creio, em torno de 4 a 5 pré-candidaturas somente. Essa é a visão que é natural, né, no processo político, né? A convenção já está próxima e começa as arrumações de coligações, aquelas candidaturas para apoio, e as que estão mais fortes, polarizar em 3 a 4 pré-candidaturas a prefeito. Né? Gilvan é uma candidatura histórica, né? Gilvan, desde que me entendo por gente, Gilvan sempre foi candidato e campeão. Gilvan, eu acho que ele é compatível, Oséias, com o Bulldog, né? Desde que eu nasci, que Bulldog é pré-candidato em Alagoinhas, né? E é uma candidatura que todo ano, se não tiver o Bulldog, não é eleição. Não é eleição. Inclusive, o Bulldog está como pré-candidato a vereador pelo PT. Pois é. Você vê, viu? Oséias, outra coisa que eu queria saber da sua análise é essa questão da renovação. O que nós percebemos também nesses últimos meses foi uma movimentação muito grande de troca de partidos. A cláusula de barreiras agora parece que derruba mais uns 10 partidos, que inclusive vão ficar sem horário de TV, vão perder uma boa parte de divulgações e etc. Como é que você tem enxergado essa questão da renovação em Alagoinhas também? Porque nós percebemos outra particularidade, né, independente da pandemia ou não, que vereadores que já têm um nome fortalecido, vereadores que já têm um trabalho consolidado, né, nós temos um exemplo claro em Alagoinhas, a Raimunda Florencio. A Raimunda Florencio já é um patrimônio cultural da Câmara de Vereadores. Né, a mesma coisa de Edésio. Edésio é uma sumidade em Alagoinhas. Chegar em Alagoinhas não falar de Edésio, não falou de legislativo nem de processo político. E aí eu queria saber de você sobre essa análise que você faz também da Câmara de Vereadores. Como é que você percebe essa legislatura do prefeito Joaquim Neto com o legislativo e se você enxerga uma renovação muito grande aí da Câmara? Bruno, a renovação política tem que ser não só em Alagoinhas como em todo o Brasil. O povo, ele anseia essa renovação política. O povo está cobrando políticos mais sérios, políticos compromissados, políticos com projetos de sociedade, de construção. Né? A sociedade está muito desgastada com a política que a gente está vendo no nosso cenário do Brasil. Então,
voltando para Alagoinhas, é importantíssima essa renovação política. Você citou a vereadora Raimunda. A Câmara carece de mais mulheres dentro da Câmara, né? Tem Raimunda, são 6 mandatos, se falha a memória, mas precisa de mais mulheres representativas dentro da Câmara de Alagoinhas. Um projeto que eu me desbrucei e fui buscar em Brasília, a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara, uma inovação dentro da Câmara, inclusive na Bahia. Então já é um projeto para ser desenvolvido no próximo pleito com mulheres dentro da Câmara, né? Para dar uma sustentabilidade maior aos problemas diferentes das mulheres. Então, a renovação, Bruno, é importantíssima. Nós temos que ter vereadores políticos, na verdade, compromissados com a sociedade, né? E o povo está cobrando. O povo quer isso. Ou seja, o Renova Brasil, o Poletismo, que está vindo para Alagoinhas através de Luma Menezes, como embaixadora do Poletismo em Alagoinhas, a primeira embaixadora na Bahia, Luma Menezes, apresentada no Avante, então traz uma formação política, né? Hoje o político tem a oportunidade de se formar em política, como engenheiro, médico e outras profissões. Hoje nós temos a oportunidade em Alagoinhas, através do Renova Brasil, do Coletivo, do Vetor Brasil, ter uma formação política. Então nós vamos ter a oportunidade de ter políticos com maior qualidade em nossa cidade. Isso só vai nos trazer benefícios, projetos de verticalização ao nosso município. Eu acho que tem que ser uma renovação maior em nossa Câmara Municipal de Alagoinhas, para que o povo tenha oportunidade de crescimento em nossa cidade. Essa questão do empoderamento feminino, Oséias, parece que vai ser um debate universal, viu? Porque quando nós andamos, né, não só em Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João, Dias d'Ávila, Camaçari, nós percebemos que é uma quantidade muito pequena de mulheres. Por exemplo, Camaçari não é dotado de vereadora, foram eleitos apenas homens. Quando você vai à Mata de São João, do mesmo jeito, não elegeu nenhuma mulher. E aí, quando nós vamos descendo, parece que essa quantidade também é muito menor. A gente espera que, e tanto ter uma consciência, né, dos presidentes de partido e dos dirigentes para que possam empoderar mais essas pré-candidaturas, ainda mais quando é jovem. Nós percebemos aí, nós temos uma Tabata Amaral, por exemplo, o Kim Kataguiri, nós temos vários deputados aí que foram eleitos jovens, de 23, 25 anos, e quem tem feito a diferença e com uma preparação política realmente muito boa. Então, a gente espera que a Câmara de Vereadores também possa ser contemplada. Oséias, nós temos outro... Isso, exatamente. Nós temos outro problema, Oséias, muito sério em Alagoinhas, que compete também à intervenção do governo estadual e que muitas vezes a população de Alagoinhas não entende, porque Alagoinhas sempre foi uma cidade muito bem contemplada de deputados. Nós temos o Paulo Aze, que também é outro patrimônio cultural de Alagoinhas, a família Aze, que é uma família historicamente política, e Paulo Aze também, que já vem, né, no seu mandato de deputado federal já. Nós temos o José Hildo, que é deputado também, nós temos Paulo César, enfim, nós tivemos um acervo de deputados muito grandes que saíram com a votação expressiva em Alagoinhas. E daí nós temos uma Embasa, Oséias, que é o calcanhar de Aquiles também de Alagoinhas. Então, eu queria saber o seu posicionamento sobre toda essa problemática, inclusive essa semana, meio à pandemia, e nós temos casos, eu recebo aqui denúncias de bairros que estão sem abastecimento de água, bairros que a Embasa fez algum serviço e não conseguiu consertar e a população continua sem água. Qual é a sua análise também, Oséias, sobre essa problemática da Embasa, que a gente percebe que troca de diretores também, enfim, é um problema atrás do outro na Embasa. Só para retificar, Júnior, aqui é a SAAI. Perdão, SAAI. Tranquilo. Na verdade, Júnior, a SAAI, do governo de Paulo César, na transição para o governo de Joaquim, a SAAI estava sucateada. Nós tínhamos um débito de 14,5 milhões de reais, né? Então, isso influenciou muito
nessa situação que hoje a SAI vive. São equipamentos sucateados, bombas de transmissão, os equipamentos que levam realmente às comunidades a água encanada. Então, a SAI está sendo, mesmo com 3 anos, né, agora que está saindo do vermelho, pelo que deixou o governo passado. 14,5 milhões não é pouco. Então, essa é a situação da SAI. Eu creio que em 2021 a SAI já vai tomar alguma caminhada de crescimento, porque foi 3 anos, aí eu defendo o governo de Joaquim nesse sentido, porque encontrou, na verdade, a SAI com um débito de 14,5 milhões. E isso aí foi gestão. E precisa a SAI sair urgentemente desse débito para que ela tenha uma nova estrutura e atenda as comunidades carentes, e não só as carentes, como tem vários lotes que falta água. Ontem mesmo faltou água onde eu moro, né? Então eu moro quase que no centro e faltou água. Isso é rotina desses 3 anos da SAI. Então precisa de um investimento maior hoje na SAI para recuperar o que foi deixado de débito de 14,5 milhões do governo de Paulo César. Isso influenciou muito na gestão, na autarquia que é a SAI, que é um patrimônio nosso, a SAI em Alagoinhas. Rapaz, a SAI realmente, eu espero que o marco regulatório do saneamento, que já começa a ter alguns embrólios, ele comece a andar devagarinho para que a gente possa mudar essa realidade do SAI, da Embasa, porque aqui em Camaçari também, 24 horas no ar, reclamações, em Catu, em Puju, onde a gente anda, a gente encontra esse problema. Mas, Oséias, vamos falar um pouco sobre projeto de prefeito, vamos falar um pouco sobre a sua visão sobre Alagoinhas. Alagoinhas sempre pontuou como uma cidade produtora, inclusive rural, agroindustrial. Nós temos também, já há muito tempo, segurou o título de uma grande produtora de cítricos, a cidade que era da laranja e etc. E daí a gente se depara agora com a possível saída da Heineken, que era a antiga Skincariol. Nós tínhamos também lá no Barreiro a fábrica Azaleia. Então, quando nós saímos de Alagoinhas e que você entra em Catu, Pujuca, você já começa a perceber um perfil um pouco mais industrial. Alagoinhas ela é muito ligada à Feira de Santana e Aracaju, enquanto o Catu, Pujuca, Dias d'Ávila já é mais ligado aqui a Salvador. Eu queria também saber de você, Oséias, qual é a sua visão sobre o empoderamento de Alagoinhas nessa questão industrial e agrícola. Como resolver essa questão, Oséias, essa lacuna que provavelmente a Heineken saindo da cidade deixe e essas outras indústrias que têm saído de Alagoinhas? Porque o que a gente percebe é que Alagoinhas não vem andando com passos largos no que se diz respeito a trazer empresas, indústrias, e isso tem incomodado bastante a população. Então, qual a sua visão, Oséias, para um projeto futuro desse empoderamento de empregabilidade no município? Na verdade, Alagoinhas parou no tempo em relação a ser atrativo em trazer indústria para a nossa cidade. Né? Eu, em 2017, no primeiro ano do mandato, eu fui ao Rio Grande do Sul, e lá fiz um contato com um dos proprietários da Bote Minas, que são sapatos, equipamentos, EPIs de segurança. Já estava praticamente certo a vinda da Bote Minas, né? Nós tínhamos aqui a fábrica de couro, que estava praticamente falida, mas o governo municipal não passou incentivo para que essa fábrica continuasse produzindo o couro aqui na nossa cidade. E aí a Bote Minas não pôde vir. Em 2017, primeiro ano de mandato meu. Então é necessário que os gestores, agora em 2021, aquele que ganhar, se preocupe com essa situação da cidade e trazer empresas para a nossa cidade, para que traga empregabilidade. E também no setor agrícola, né? Temos que mudar um pouco e trazer o cultivo de outros produtos para a nossa cidade. Hoje, você falou nesse
nesse momento, a laranja foi um grande produto na cidade, hoje a gente não fala mais em laranja, mas precisa trazer outros produtos, o plantio de outros produtos, desenvolver outras culturas, né, o milho, né, outras culturas, então, de minimizar o êxodo do agricultor para a zona da cidade. Então, eles têm que se permanecer lá na zona rural, com outros atrativos, outras culturas. Esse projeto de investimento tem que ser realmente forte. A Secretaria de Agricultura ela tem um investimento muito pouco em nossa cidade. Eu tenho uma planilha aqui, Bruno. A Secretaria de Agricultura, anualmente, ela só recebe 6.800 milhões, 6 milhões e 800 mil, 6 milhões e 804 mil por ano. É muito pouco para uma secretaria tão importante como é a Secretaria de Agricultura em nossa cidade. Precisa rever, o gestor precisa rever com a Câmara Legislativa e aumentar esse orçamento para ter um investimento maior no setor agrícola, através também dos deputados estaduais, federais, senadores, buscar um investimento maior em nossa cidade para o setor agrícola. E, na verdade, industrializar. Esse é o caminho, industrializar o setor agrícola em nossa cidade. Esse aí traria a mão de obra para o setor agrícola. E o industrial buscar novas empresas, dar maior incentivo às empresas que têm isenções maiores, para que venha, e aí nós vamos dar um equilíbrio no desemprego em nossa cidade, e também através do projeto de incentivo para profissionalizar o jovem que sai do setor escolar, o segundo grau, e incentivar esses jovens a profissionalizar com cursos profissionalizantes, e isso traria um crescimento também profissional aos novos jovens que estudam, concluem e não sabem para onde vão, porque não tem uma profissionalização. Vereador, analisando aqui os gráficos de 2010 até 2019, nós percebemos que Alagoinhas aqui na região foi a cidade que menos cresceu. Alagoinhas saiu de cerca de 141 mil habitantes, tá, para 151. E nós percebemos também que nesses 10 anos também a faixa salarial e a renda per capita do município não teve um avanço significativo. Inclusive, 42,7% da população de Alagoinhas vive entre 1,5 salário a 2 salários, ou seja, pegando esses 10 anos, são 2 parlamentos e também 2 gestões do Executivo. O senhor não acha que houve um pecado muito grande de não ter analisado nesses últimos 2 parlamentos e 2 últimos prefeitos essa questão do crescimento econômico de Alagoinhas, porque essa lacuna, né, da cidade, grande produtora de citricultura, inclusive da produção de laranja, de melancia e etc., não foi um pecado dessas 2 últimas gestões? Bruno, na verdade, como eu falei anteriormente, eles cruzaram os braços para o índice de desenvolvimento humano da nossa cidade. Alagoinhas hoje está em 15º no índice de desenvolvimento humano, né? Atrás de Irecê, cidades bem menores do que Alagoinhas e menos atrativas. Então, 15º, o índice de desenvolvimento para Alagoinhas humano é muito aquém do que podemos ser. Então, é necessário ter o próximo gestor em 2021 uma visão macro para essas situações, desenvolver realmente Alagoinhas, industrializar o setor rural, tornar atrativa a nossa cidade em indústria, para que Alagoinhas desenvolva. Alagoinhas parou no cenário. Hoje é a 15ª no índice de desenvolvimento humano. Então, é complicado e precisamos ater a essa situação e mudar o cenário da nossa cidade, que é uma cidade emergente. Alagoinhas hoje tem 150 mil habitantes, não uma pequena cidade. Então, precisamos, aquele que vencer, espero que seja Oséias Menezes, em 2021, para desenvolver a nossa cidade em todos os setores. Imagine você, né, como o senhor citou agora a questão do índice de desenvolvimento humano,
Alagoinhas e outras cidades grandes, inclusive, perdem para Brumado, que é uma cidade muito menor, perde para Mata de São João, são cidades bem menores e que no índice de desenvolvimento humano está nas primeiras colocações, infelizmente. E daí, quando o senhor até cita essa questão da produção rural, vereador, eu queria lhe ouvir também acerca desses produtores rurais, que é outra queixa que nós temos com frequência, porque o Ponto do Beju, Buracica, Narandiba, Panelas, nós temos várias outras regiões aí, até como o senhor falou também, a região ali do Curtume, nós temos a Jorge Amado, tem muitas regiões aí em Camaçari rural que tem sentido a falta desse empoderamento, porque Alagoinhas também sempre foi uma grande produtora rural. Nós tínhamos uma quantidade muito grande, inclusive, de estudantes que se formaram na Escola Agrotécnica Federal, inclusive da Ilson, que já fez parte da Secretaria da Agricultura, né, que fez parte, o Joséildo Ramos também, que foi aluno da Escola Agrotécnica Federal, e nós sabemos que tem uma mão de obra também qualificada. E daí eu queria perguntar ao senhor por que também não houve esse empoderamento na zona rural, porque Alagoinhas, inclusive, é uma grande produtora de beiju, de mandioca e etc. Por que não houve também, nesses últimos anos, um empoderamento para a zona rural? Como eu falei, Bruno, precisa ter uma visão, ter a sensibilidade. O gestor que for assumir em 2021 para a zona rural, profissionalizar os produtores, os moradores da zona rural têm que ter uma atenção maior, um investimento maior. Eu vou citar algo aqui que é realmente intrigante. A Secretaria da Agricultura tem um orçamento de 6 milhões e 800 mil ano. Temos secretaria, Bruno, sem muita evidência, a Secretaria de Governo, 800 mil ano. Vamos lá. A Secretaria... o gabinete do prefeito, 2 milhões e 200 mil. Né? Então, você vê que tem secretarias que não têm porque ter um orçamento tão grande, onde a Secretaria de Agricultura é uma secretaria muito importante, de grande relevância para a nossa cidade, tem um orçamento tão pequeno. Então, é preciso investir mais, buscar mais recursos através de deputados e mexer realmente com esse orçamento entre as secretarias. O gabinete do prefeito com 12 milhões e 200 não tem sentido, entendeu, Bruno? Então, é preciso realmente profissionalizar e industrializar a zona rural. O gestor tem a sensibilidade nesse sentido da zona rural e minimizar o êxodo da zona rural. Muitas vezes o produtor vem para a cidade, morar na cidade, os moradores da zona rural migram para a cidade sem instrução, sem ter condições alguma, e aí fica a zona rural aquém, onde poderíamos investir muito mais. 12 horas e 55 minutos, estamos no ar no programa Folha Notícias. Para você que está chegando agora, estamos entrevistando o vereador e pré-candidato a prefeito de Alagoinhas, Oséias Menezes, pelo Avante. Inclusive, nesse instante eu estava aqui, quero mandar até um abraço para Marcondes Leal, que é pré-candidato a vereador pelo Avante, daqui da cidade do Camaçari, tomou café comigo aqui hoje. Um abraço, Gilson Farias, da Rádio Comunitária do Parafuso, que está lá transmitindo também o nosso programa. Igor da HD Limpeza, Gerson, aquele grande abraço para você, sempre aqui presente. Albério também, aquele abraço. Vereador, Alagoinhas hoje possui um acervo de 42 aparelhos de saúde, entre unidades básicas de saúde, unidades da saúde da família, né, as UBSs e etc. E a gente percebe que às vezes falta insumos básicos, às vezes falta inclusive exames de baixa complexidade, e a população também tem reclamado bastante. E diga-se de passagem, Alagoinhas tem muito mais equipamentos, inclusive um acervo de médicos até melhor do que outras cidades que têm um porte até maior de habitantes em unidades de saúde. Eu queria também ouvir a sua análise sobre a saúde de Alagoinhas, porque, diga-se de passagem, Alagoinhas também tem grandes unidades de saúde. E hoje depende de um prefeito que é médico e que, consequentemente, poderia estar olhando um pouco mais para a saúde. Mas eu tenho relatos aqui, inclusive,
de usuários que não conseguem fazer um simples eletrocardiograma. Então, eu queria entender também do senhor sobre essa equiparação da saúde de Alagoinhas, que eu percebo que é outro tocante da população. A Secretaria de Saúde recebe do município 99 milhões, um orçamento de 99 milhões. O que ocorre na Secretaria de Saúde, realmente nós apostamos no médico que poderia verticalizar a nossa saúde, mas a saúde de Alagoinhas está em coma. Ontem mesmo a secretária de Saúde foi chamada à Câmara para responder alguns questionamentos, onde recebeu 10 milhões para a pandemia. Solicitamos alguns documentos de contrato e tudo mais, nós vamos analisar com maior frieza e encaminhar para os setores que têm que ser encaminhados. Então, Bruno, se citou os postos de saúde, que falta medicamento, falta médico também, falta profissionais, há um reclame geral da população. Eu citei no início da entrevista o posto de saúde da Mãe Cirila, né, onde não foi ainda inaugurado, desde a gestão de Paulo César, está lá um elefante branco, uma estrutura gigante, onde poderia estar sendo usado para a população tão carente que é a Mãe Cirila, onde eu coloquei a emenda de R$80 mil para a reforma, né, desde o início do mandato, Bruno, e nada foi feito. Então, é um descumprimento em relação ao atendimento básico de saúde na nossa cidade. A população vem sofrendo, falta remédio, falta gás, falta algodão. Então, são situações básicas que faltam no nosso posto de saúde. Médico, enfermeiro. Então, se eu fosse citar aqui, o que está faltando na saúde de Alagoinhas, realmente a saúde está em coma. E a população está morrendo, a população está ficando doente e não está tendo um atendimento básico. Isso está sendo visto por todos. Quem liga qualquer emissora pela manhã, ouve a população falando e reclamando. Agora, mais ainda, uma pandemia. Então, é triste essa situação da saúde da nossa cidade, e nós estamos à mercê de muitas outras cidades menores do que Alagoinhas. Então, volto a dizer e a frisar que em 2021, aquele que ganhar, o gestor que ganhar, ele tem que ter realmente também um olho e a sensibilidade, investimento, porque o orçamento tem 99 milhões, 99 milhões a Secretaria de Saúde recebe do município. Você faz um comparativo, na verdade, com outras cidades aqui perto, Oséias, e aí você não acha que essa dificuldade também na secretaria se deu também pela troca de secretários, porque até a última contagem que eu fiz aqui, Alagoinhas, se eu não me engano, nesses 3 últimos anos da gestão de Joaquim, ele trocou de secretário, se eu não me engano, 4 vezes. Então, você não acredita que também todo esse imbróglio de troca de secretários fez com que afetasse também o corpo técnico? E aí a gente percebe, na verdade, que a preocupação não foi uma preocupação técnica, e sim política, nessa mudança do secretário, e deixou a população, na verdade, a ver navios, ou seja, criou todo esse colapso que você está pontuando aí, que a gente sabe que é bem claro, com denúncias da população, e não se deu a responsabilidade devida, ou seja, o prefeito troca agora, por último, a Secretaria de Saúde, né? Entra uma secretária que, segundo o próprio prefeito, a secretária que veio, que é a Maria, com a experiência de saúde pública e etc., mas a gente percebe que não teve uma mudança significativa na entrada da nova secretária. Então, você não acha que toda essa deficiência se deu também por conta da troca desses secretários? Influencia, Bruno. Quando você muda muito o gestor da pasta, influencia. Mas o gestor maior é o médico. O olho só engorda com o olho do dono, não é verdade? Sim, com certeza. O compromisso do gestor maior, que é o prefeito Joaquim Neto, com a saúde. Quem mais entende de saúde aqui é o médico Joaquim Neto. Ele é médico.
ele tem essa sensibilidade. Então, precisava ele olhar com o olho clínico, que ele é médico, para os postos de saúde, o gestor da pasta, a equipe técnica do gestor. Então, é um descompromisso, na verdade, do próprio gestor maior, que é o prefeito Joaquim Neto. As visitas aos postos de saúde, né? Como é que está o posto de saúde da Santa Terezinha, dos bairros que tem o posto de saúde, e essa visita tinha que ser contínua. O que está faltando aqui? Mas não se faz isso, né? Então, se o gestor maior, que é médico, não olha e não faz uma gestão de excelência para a saúde, que é primordial, o gestor da pasta, ele também descompromissado, porque não há uma cobrança maior pelo gestor maior. Então, mudou, porque não houve um compromisso maior com o gestor, que é o prefeito Joaquim Neto. É complicado, viu? Como você falou, médico, e a concepção que a população tem é justamente essa, teria um critério mais minucioso na escolha do seu secretário de saúde. Parece que nem isso se deu, tá? Nós estamos chegando ao finalzinho da entrevista, mas eu ainda tenho aqui mais 2 questionamentos para o vereador antes da gente finalizar. Já que o vereador é pré-candidato a prefeito, eu fiz questão de separar aqui por segmentos. Acabamos de falar um pouco sobre a área de saúde e agora a gente vai entrar na área de educação. Hoje Alagoinhas, vereador, é contemplado com apenas 23 escolas de ensino médio, deixando realmente algumas localidades que reclamam porque às vezes as mães têm que matricular os filhos em escolas muito mais distantes e que às vezes precisa também do transporte público. Em contrapartida, nós percebemos que também não tem uma iniciativa muito grande para a implantação de novas creches, de ensino integral, ou seja, a educação não tem andado tanto quanto se esperava, até por conta dos elogios dados aos últimos secretários de educação. E daí eu queria também ouvir o posicionamento do senhor sobre a educação, sobre essas escolas, o posicionamento de algumas escolas, para que pudesse se contemplar esses estudantes que às vezes precisam pegar transporte para sair de um bairro que poderia ter implantado uma escola, mas eles não conseguem porque a prefeitura não teve essa preocupação também de fazer esse mapeamento. Como é que o senhor também faz uma análise da questão da educação do município? A educação do município, ela precisa realmente desse projeto do horário integral do aluno, né, para a ocupação maior dele, a mente dele, ele passando 2 turnos ali, teria um acréscimo muito grande no desenvolvimento dele, educacional, intelectual. Existe também uma lacuna muito grande no investimento de transporte, precisa mais colégios construídos, reformas, o investimento foi muito pouco. Há uma esperança agora com esse precatório, né? Nós temos aí praticamente 100 milhões, já existe um projeto da gestão municipal, já foi apresentado na Câmara tem, parece, uma semana, e exatamente inclui nesse projeto reforma de colégio, construções de colégio, investimento maior no corpo docente, dos professores. Então, esperamos com essa precatória e não esquecendo também do investimento nos profissionais, numa melhoria acentuada na educação e na cidade. É muito dinheiro, é quase 100 milhões, né? Foi apresentado um projeto na Câmara, um projeto muito bom, e essa é a esperança. A educação de Alagoinhas está aquém em investimento. Então, com esse precatório, eu creio que se realmente for investido do jeito que foi apresentado na Câmara, um projeto muito bom, muito bem elaborado pelo secretário Jean, aí nós vamos ter uma estruturação na educação da nossa cidade. Espero que seja realmente investido, não só na estrutura física, mas também na estrutura de pessoas, né? Um treinamento para os profissionais e abertura de novos concursos, trazendo também novos profissionais. Isso é importante para o nosso município. 100 milhões é muito dinheiro e nós vamos ter a oportunidade de melhorar o ensino em nossa cidade. Nós percebemos que teve aquela construção, né, do IFBA ali próximo à rodoviária, uma escola de ensino técnico,
que inclusive pode até direcionar muitos estudantes. Mas quando nós pegamos os gráficos, vereador, a gente percebe, por exemplo, que matrículas no ensino médio são 5.921, ou seja, dá a perceber que parece que os estudantes eles estão indo para outras escolas ou outros municípios, ou seja, estamos falando de uma cidade de 150 mil habitantes, onde nós temos um acervo de alunos matriculados no ensino médio. O último número foi dado cerca de 5.921. Você acredita que também há uma desmotivação dos estudantes por conta dessas estruturas e também do transporte escolar, que é uma queixa muito grande também dos estudantes, aí fazem com que eles migrem para outras escolas, inclusive para outras cidades? Com certeza. Se você der uma estrutura melhor, há um atrativo maior de não ter esse êxodo. Então, é aquilo que eu falei há pouco instante. Se esse precatório, 100 milhões, fizer realmente o que eles proporam na Câmara com o projeto apresentado, Alagoinhas vai estar realmente bem no setor educacional, com toda a estrutura, com ônibus, com colégios novos, reformados também, um investimento nos profissionais, aí minimiza esse êxodo que você citou há pouco tempo, né, de ficarem mais em nossa cidade. Porque o que a gente percebe tem uma cidade, né, que é Catu, que é próximo daí, que é uma cidade tão pequena, mas que tem um acervo muito grande de alunos daí de Alagoinhas, principalmente do próprio IFBA de Catu, e faz com que esses alunos vão para lá. Inclusive, há relatos de alunos que não trancaram a matrícula e não fizeram questão, inclusive, de tentarem ir para Alagoinhas por conta disso, né? Por conta dessa problemática daí de Alagoinhas. Falando sobre educação ainda, vereador, nós temos também uma dificuldade muito grande, e é um questionamento da zona rural: por que não são implantados projetos dentro das escolas, como hortas comunitárias, hortas escolares, educação ambiental, educação nutricional? Porque existe uma dificuldade também, vereador, dessas políticas públicas na zona rural, que é um público, inclusive, que se interessa nessas práticas. Como você está citando muita educação agora nessa pauta, não devemos esquecer que a educação está precária na nossa cidade também, porque houve um desvio de verba, 28 milhões, né? Então, isso prejudicou muito o crescimento, o desenvolvimento, a qualidade do ensino em Alagoinhas e algumas cidades circunvizinhas, porque houve um desvio de 28 milhões, né, no setor educacional. Tanto é que existem esses processos aí, já foi julgado, alguém já está preso, e tem outros a ser julgados. Então, isso prejudicou muito. E com esse precatório apresentado pelo secretário Jean, contempla essas situações que você falou, de horta comunitária, investimento no setor rural, nos colégios, nos alunos. Então, isso aí também está dentro do bojo do projeto para ser usado um precatório de quase 100 milhões. Isso vai ter uma verticalização muito grande no setor rural também. Entendi. Então, eu pensei que ia continuar. Entendi. Então, esse também é um grande agravante, né? Ainda tem essa questão dos desvios e etc. Aí agora eu vou entrar em outra pauta, que principalmente aqui na região metropolitana tem se discutido muito, que é a questão da violência doméstica. E daí eu queria também ouvir do senhor o seguinte: quais são as políticas públicas que têm sido adotadas, e que também é outro questionamento. Alagoinhas, a gente percebe que não tem se trabalhado o empoderamento feminino. Quais são os projetos, principalmente nos residenciais do Minha Casa Minha Vida, que a população cobra, porque às vezes esses residenciais do Minha Casa Minha Vida são entregues, a maioria são mulheres solteiras, e daí a prefeitura inaugura, deixa lá Deus dará, e sem creche, sem posto de saúde, etc. Como é que o senhor também consegue analisar, inclusive aí na Rua do Catu, né, tem muitos questionamentos sobre esse abandono. Como é que o senhor também consegue fazer uma análise das políticas públicas voltadas para as mulheres? Pronto. Eu citei, até me antecipei no início da minha entrevista, onde eu desbrucei e criei um projeto da Procuradoria da Mulher, exatamente para ter uma proteção maior a esse caso de violência, ter uma atenção maior às mulheres
com vulnerabilidade nos bairros mais carentes também. Então, a Procuradoria da Mulher, em 2021, a vereadora que foi eleita será procuradora da mulher dentro da Câmara Municipal, uma novidade para a Bahia, uma novidade para a Alagoas, onde eu fui buscar esse projeto em Brasília, pensando em políticas públicas para a mulher. Além de políticas públicas para a mulher, eu pensei também na Secretaria de Segurança Pública, porque hoje temos a Patrulha Maria da Penha, na Guarda Municipal, mas com a Secretaria de Segurança Pública, nós buscaremos verbas federais para dar uma estrutura maior. E só temos um carro, uma patrulha Maria da Penha, um único carro. Olha só, para Alagoinhas, onde tem 160 mil habitantes. Então é nada, é muito pouco para a nossa cidade, porque a Guarda Municipal não tem recurso, não tem estrutura para dar um suporte maior. Com a criação da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos ter verbas federais, vamos dar uma estrutura maior, e aí esse treinamento, toda essa proteção às mulheres, nós vamos dar uma estrutura maior através da segurança pública, Procuradoria da Mulher. Então, tudo isso eu pensei aqui, o projeto está pronto, aprovado, para ser implantado em nossa cidade. Então, foi uma preocupação minha na minha gestão, no meu mandato, em 3 anos e meio. Imagine você que hoje o eleitorado de Alagoinhas são 54% do eleitorado de Alagoinhas é feminino e 46% é masculino. Vê que diferença, é bem parecido aqui com Camaçari, a região metropolitana. Camaçari são 14 mil eleitoras a mais aqui na cidade de Camaçari. 13 horas e 14 minutos. Outro número que assusta a gente, vereador, é a questão da população que mal sabe ler e escrever nessas regiões de vulnerabilidade. Para você ter uma ideia, são 10.566 pessoas que só sabem ler e escrever, 2.640 analfabetos e mais 22.285 que têm o ensino fundamental incompleto. E daí eu pergunto ao senhor, com tanta divulgação que é feita às vezes, publicitário, de escolas e etc., o senhor não acha que é um número muito grande para semi-analfabetos em Alagoinhas? Muito grande, e por isso que eu falei, Alagoinhas, a educação de Alagoinhas precisa ser melhorada, né? A educação de Alagoinhas precisa ser investida nos profissionais para minimizar esse índice também de analfabetismo. Imagine, nós estamos vivendo numa era dessa, da digitação, da computação, e ainda tem um índice grande de analfabetismo. Precisa ser investido, sim, em profissionais, em construções de colégio, abrangendo essa faixa de analfabetismo, diminuindo. A escola muito seriada, onde tem o investimento do EGA, né? É um investimento que precisa ser maior, porque tem pessoas lá de uma idade já avançada, que tem ainda uma deficiência na alfabetização, então ainda é muito pouco. Precisamos investir mais nesse projeto, a educação de jovens e adultos, né? Nós temos, mas precisamos investir mais. E em 2021, com esse investimento aí do precatório, essa será a vertente para minimizar esse índice de analfabetismo na cidade. O EGA já é a realidade, mas precisa ser investido mais, em mais locais, na zona rural também. Isso tem que ser multiplicado, porque uma cidade com a educação boa, ela é desenvolvida. É fundamental de uma sociedade, a educação, ela sendo investida muito mais. Como o senhor ponderou, bem claro, e como eu disse anteriormente, Alagoinhas tem algumas unidades escolares que ficam muito distantes de determinadas comunidades, e o projeto, né, o EJA, na verdade, que é implantado, são poucas. A maioria da população de Camaçari sempre vai para o CEPED, que era o antigo, o estadual, que a gente conheceu há muitos e muitos anos atrás, que hoje virou o CEPED, e poucas escolas, na verdade, que ainda têm implantado o EJA, que realmente é uma iniciativa
valorosa levar esse projeto para outros lugares. E para a gente finalizar, vereador, eu queria saber agora o posicionamento do senhor sobre o comércio local de Alagoinhas. O comércio de Alagoinhas que a gente percebe que parece que não tem mais para onde ir, tem aquela seara eterna também dos ambulantes, a questão do ordenamento, a gente percebeu, né, que a cidade perdeu uma parte da sua arborização, que era um entorno da Praça Rui Barbosa. Nós temos aquelas mediações ali do G. Barbosa e do Banco do Brasil, que a população sempre reclamou da quantidade de ambulantes nas calçadas. Nós temos também aquela ali em torno do Coreto também, inclusive do lado esquerdo em frente à loja Barreto, a gente percebe que também tem uma disposição, e o calçadão que poderia ser muito mais aproveitado, a gente percebe que ele é subaproveitado. Então, eu queria finalizar a entrevista com o senhor hoje falando um pouco sobre esse empoderamento do comércio do centro de Alagoinhas. O comércio de Alagoinhas ele já está pequeno para a população da nossa cidade, né? Eu já penso que poderíamos ter um shopping na cidade, né? Ali para o final da avenida ali chamado Cachorro Magro, sim, da BR, né? A Avenida Paulo Afonso, o antigo Cachorro Magro, né, municipal. Isso. Ali já comporta um shopping. Aquela área ali já precisa ter Alagoinhas já comporta um shopping. É triste a gente sair daqui para ir um shopping em Salvador, ir um shopping em Feira de Santana, onde vamos levar os nossos recursos para a cidade, né? Conexão. Levar os nossos recursos, onde poderia ficar os nossos recursos aqui. Então, leva para Salvador, leva para Feira de Santana. Então, o comércio precisa expandir. Já está saturado. Precisamos ter outras viabilidades para o comércio em Alagoinhas. Então, o shopping é uma sugestão. Eu creio que o prefeito, ele vai pensar nisso, né? Fazer um levantamento de pequenos e microempreendedores no município pós a pandemia também. Uma autarquia, como falei, da cidade mais. Então, é preciso estar em fazer macro, né? Alagoinhas já está uma cidade emergente, na nossa cidade tem então, shopping, e a expansão seria essa que eu fiz com o projeto de cidade. 13 horas e 19 minutos, eu queria agradecer imensamente aqui a presença do vereador e pré-candidato Zé Menezes. Vou deixar agora à disposição, vereador, se você quiser acrescentar alguma coisa, não sei, algum documento, algum projeto aí que o senhor queira apresentar, pode ficar à vontade. Agora a palavra é sua. Estou ouvindo, bem. Estou ouvindo. Estamos ouvindo daqui. Estamos ouvindo. Está me ouvindo, Bruno? Estou sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Bruno? Estou ouvindo. Vou concluir a entrevista. Teve um probleminha aqui na transmissão. Tranquilo. Foi um prazer estar com você na rádio web, Folha Notícias, né? Eu creio que eu tive algumas dúvidas no programa de governo, sendo pré-candidato a prefeito, indo e aderindo à frente a Alagoinhas, hoje com em torno de 8 partidos. O PT está nessa frente, aderiu o Avante a essa frente, uma conjuntura de partidos. Quero mandar um abraço para cada pré-candidato do Avante, né? São 26 nomes, eu não posso pontuar cada nome agora, que são muitos, mas eu estou mandando um abraço para cada pré-candidato do Avante. E estamos na esperança de uma renovação, projetos estruturados na nossa cidade, um projeto de governo, né? Então, uma boa tarde para vocês e até uma próxima oportunidade.
Nós agradecemos mais uma vez pela gentileza e pela oportunidade e desejar boa sorte também ao senhor nessa nova caminhada da saída do Legislativo para o Executivo. Espero que também os seus pré-candidatos a vereadores eles possam também ter êxito. Obrigado e tenha boa tarde. 13h22 e acabamos de falar com o pré-candidato a prefeito da cidade de Camaçari, Oséias Menezes. E vamos a um breve break, já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. São 13h26 e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Acabamos de conversar com o vereador e pré-candidato ao Executivo de Alagoinhas, Oséias Menezes, pelo Avante. Continuando ainda com as principais notícias de hoje, Prefeitura de Camaçari divulga ao Núcleo de Assistência Social em Arembepe é entregue à população, aqui na Orla de Camaçari. Segundo o site Ascom da Prefeitura, o equipamento localizado na rua Cabralha, em Arembepe, distrito de Vila de Abrantes, é o primeiro núcleo de assistência social do município e funciona
como uma extensão do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do Caminho do Mar. A secretária Andréa Montenegro destacou que a importância da oferta desse serviço de proteção social básica no novo endereço se dá à resposta de pedidos da própria população, que passa a ter mais um equipamento próximo às localidades. A coordenadora da proteção básica das sedes, Jéssica Ribeiro, também destacou que o núcleo vai ofertar todos os serviços que vêm sendo disponibilizados no CRAS do Caminho do Mar. Segundo ainda a coordenadora, a ideia é justamente facilitar o acesso. Por isso, todo o atendimento técnico também estará disponível nesse novo equipamento. Para maiores informações, a 719-9979-4574, que também é disponibilizado através do serviço de WhatsApp. Então, parabéns para a Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial a Secretaria de Assistência Social, por mais esse veículo de informação. O boletim epidemiológico também da cidade de Camaçari de ontem, de terça-feira, seriam 4.638 pessoas contraíram a doença, 527 estão em tratamento, 4.030 estão se recuperando e 77 correspondem a pacientes com doenças que evoluíram para óbito, ou seja, 77 óbitos. Dos casos ativos, os 527, 492 estão em isolamento domiciliar e 39 estão em unidades hospitalares, cujos 35 pacientes ocupam leitos do Sistema Público de Saúde e 4 utilizam serviços da rede particular. Até o momento foram descartados 4.050 casos e outros 21 se encontram em análise, dos quais 4 se tratam em casa, 3 recebem cuidados na rede pública de saúde, 16 óbitos seguem em investigação. Esse foi o boletim epidemiológico enviado pela Ascom da cidade de Camaçari. Bolsonaro diz que teto de gastos continua sendo norte e defende privatizações. Setores políticos têm feito pressão para que regra do teto seja alterada. O presidente também publicou foto com ministros Paulo Guedes e Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura. Na mensagem enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele deixa bem claro que a emenda constitucional do teto de gastos foi promulgada em 2016. Vale por 20 anos e prevê que os gastos da União, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário, não podem crescer acima da inflação do ano anterior. E isso que preocupa, na verdade, o ministro Paulo Guedes. Ele tem deixado bem claro que o Estado está inchado e deve se fazer de suas empresas deficitárias, bem como daquelas que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada, inclusive acatado pelo presidente Jair Bolsonaro. Período de pandemia aumenta a quantidade de lixo em Salvador. Isolamento social e a prática do trabalho em casa aumentaram o volume de lixo produzido nos lares. Segundo a Ascom da Prefeitura, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública também e Resíduos Especiais, a ALBREP, as medidas de quarentena e isolamento social geraram no país um aumento de 15% a 25% da quantidade do lixo residencial. E daí que vem uma dúvida muito grande da gente. Quais são as prefeituras que têm trabalhado políticas públicas para a reciclagem de todo esse lixo? Nós temos cooperativas, então realmente ficou muito ruim. Eu queria mandar um abraço aqui para Sheila Souza, que está presente, Walter Souza, parabéns ao vereador Zé Menezes, um mandato atuante, com vários projetos que não foram executados. Realmente, infelizmente, nós temos essa questão da politização. Vários projetos importantes, isso, um abraço aqui para Marco José de Oliveira, que está aqui presente também. Nós temos Helder Neri. Helder eu conheço, Helder é enfermeiro lá da cidade de Alagoinhas. Helder, aquele abraço para você. Francisco, irmão, aquele abraço para você. Francisco, sempre presente. Luma Menezes também. Luma Menezes, que inclusive é pré-candidata a vereadora pela cidade de Alagoinhas e
tenta mudar a realidade da Câmara para que se eleja mais mulheres. Então, forte abraço para todos vocês que estão curtindo o nosso programa. Gerson Abreu, Igor do HD Limpeza, dia 20, não percam a grande live solidária realizada pela HD, comemorando um ano. A HD está comemorando um ano e vai ser realizada a primeira live solidária. A transmissão vai ser pelo Quiosque do Gaúcho e a apresentação do digital influencer Naio Barreto. Já confirmados a presença de Jean Cabeça, Gaúcho, Daina Lins, Luciano Coelho e Eliseu Fascinante, dia 20 de agosto, quinta, às 19 horas. Então, não percam essa grande live, com certeza vai bombar e vai ser uma live que realmente vai ajudar muitos artistas. Então, parabéns a Igor da HD Limpeza por mais essa ação para que possa se ajudar os artistas. Bispo da Cultura, aquele abraço para você, ativista cultural. Foi bom o papo que nós batemos aqui sobre a lei Almir Blanc. Mandar um abraço também para Selma Rodrigues, pré-candidata. Estou esperando, viu, Bispo, Selma vir aqui para a gente bater um papo também, para que a gente possa realmente empoderar as pré-candidatas aqui da cidade de Camaçari, que, diga-se de passagem, não tem nenhuma mulher, e a gente precisa realmente fazer essa mudança. E eu já falava aqui sobre lixo, e Camaçari tem essa particularidade, uma das cidades que paga o lixo mais caro daqui da região metropolitana. E aí fica a minha dúvida em saber, na verdade, quais são as ações realizadas quando nós falamos de reciclagens e etc. Quais são as ações que as prefeituras têm trabalhado, porque nós não vemos. Eu quero mandar até um abraço para meu amigo Gera, da cooperativa, inclusive cooperativa de recicláveis. Então, eu queria saber o que que essas prefeituras têm feito para cuidar do lixo, reciclar, ou alguma ação que seja voltada para essa natureza, que até o presente momento nós não temos absolutamente nada vezes nada. São 13 horas e 34 minutos, ainda com as principais notícias. Academias em Mata de São João voltarão a funcionar com regras específicas. Aqui em Camaçari já está funcionando. Então, as academias, segundo o decreto de autorização da prefeitura, as academias podem funcionar de segunda a sábado, sem restrições de horário, ou seja, já podem voltar a funcionar normalmente. As academias de ginásticas em Mata de São João voltam a funcionar com novas regras para evitar os riscos de contaminação da Covid-19. Manter o local ventilado, de higienização constante, distanciamento de 1 a 2 metros e uso de máscaras são algumas das recomendações que terão que obedecer nessa nova fase da reabertura dos estabelecimentos comerciais. Então, para vocês que têm academia e para vocês que precisam malhar, as academias em Mata de São João já voltam a funcionar. A minha curiosidade, da verdade, da reabertura de todo o comércio é se as prefeituras e os órgãos competentes vão ter, de fato, mão de obra para poder fiscalizar quem está obedecendo essas regras ou não. Então, vamos ver. Motoristas reclamam de buracos na BR-500 e da BA-512 no polo de Camaçari. Nós estivemos lá, fizemos inclusive uma matéria, fotografamos, mas parece que até agora não foram ouvidos. A grande quantidade de buracos em um dos trechos da BA-512 no polo petroquímico de Camaçari tem tirado a tranquilidade dos motoristas. Inclusive eu passei por lá, tinha 2 carros parados que tinham acabado de cair no buraco e que furaram o pneu. Então, o que se pede na verdade é que se movimentem os seres políticos, seja a nível estadual ou municipal, para que resolva essa problemática. De antemão, a gente acredita que a prefeitura poderia fazer uma gentileza de pelo menos jogar um betume ou um cascalho, alguma coisa que tapasse esses buracos, principalmente por conta dos motoristas que transitam ali à noite. A rotatória da empresa de celulose é o pior trecho. Se não tiver atenção, cai no buraco e fura realmente o pneu. Foi o que disse um dos motoristas que nós encontramos naquela região.
A rodovia é usada principalmente por moradores de Camaçari, Dias d'Ávila, Mata de São João e Pujuca, porque é um trecho que você faz uma ligação, inclusive, para a BA-93 também e para acesso para essas cidades. Então, vamos ver se consegue resolver também esse problema aí dessa buraqueira. A outra matéria que nós colocamos aqui, que inclusive foi uma denúncia, é a respeito dos ônibus. Então, novamente eu vou colocar e vou martelar nessa tecla até que o secretário e STT tome providência. Ou seja, vocês estão vendo aqui a situação que se encontra os ônibus em Camaçari. Então eu queria saber, e aí volto a repetir, acabamos de falar da reabertura das academias, acabamos de falar da reabertura de várias empresas aqui na cidade e que vão passar por fiscalizações. Inclusive, algumas dessas empresas já foram notificadas pela prefeitura. E aí eu tenho uma pergunta para fazer ao secretário, ao STT e todos os órgãos de fiscalização de transporte. Por que os ônibus em Camaçari estão andando lotados? Então tá aí bem claro para vocês olharem a quantidade de pessoas que estão sendo transportadas. Em nenhum momento nós vimos notificação, em nenhum momento nós vimos que a linha, né, os ônibus saíram, não. Então esses são vídeos mandados para a gente durante essa semana da superlotação que novamente o transporte de Camaçari tem trazido para a população, com a falta de respeito, diga-se de passagem, porque esses ônibus que circulam aqui em Camaçari, eu não consigo entender por que o prefeito ainda insiste com esse transporte público. Prefeito, secretário, não consigo entender como é que vocês ainda insistem com esse tipo de transporte para a população de Camaçari. Eu queria realmente entender, principalmente no que se diz respeito à Coastag, que são os ônibus que não estão preparados para transportar a população. São ônibus que quebram com frequência, pneu que fura com frequência, falta freio com frequência, sem contar a própria estrutura do ônibus. E o mais engraçado é que quando você vai olhar os ônibus, tem um selo de que foi inspecionado. Eu queria saber qual é o critério. Ônibus que estão com pisca quebrado, que estão com farol quebrado, tá? Que estão sem a rampa de acesso para deficientes, acessibilidade. Então, eu queria saber do secretário como é feita essa inspeção. Como é feita essa auditoria? Eu queria realmente entender, prefeito. Queria entender, secretário. Então, não vejo motivos para esse transporte estar circulando em Camaçari. Então, é um desrespeito e eu tenho recebido com frequência os vídeos dos ônibus que estão lotados. Então, prefeito, 2 pesos, 2 medidas. Enquanto as lojas que abrem não tem um termômetro, ou não tem um álcool em gel, ou não tem uma máscara, ou não tem o distanciamento, é multado, é autuado, é fechado. Enquanto isso, a Coastag, mas as empresas de transporte fazem isso com a população. Vamos ter coerência, prefeito, secretários. Vamos ter coerência. Então, esse é que é o grande problema. Então, a população tem reclamado, aliás, reclama há muitos e muitos e muitos anos, essa questão do transporte público de Camaçari. Então, o que a gente pede, na verdade, ao prefeito e ao secretário é que tomem providência justamente nesse aspecto de mudar esse transporte, porque com certeza, da forma que está, não dá, tá? Essa semana também foi comemorados 14 anos da Lei Maria da Penha. E aí nós trazemos aqui a reportagem agora da TV Brasil falando sobre o aniversário e também as comemorações dessa lei tão importante para a defesa das mulheres. Fiquem com a matéria. Esta mulher, que não quer se identificar por motivos de segurança, conta que foi agredida. Eu tive uma arma apontada para mim porque eu pedi para o meu companheiro trabalhar. As denúncias recebidas nesse período de pandemia pela central Disque 180 ou pelo serviço Disque 100 deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. A lei, além de proteger mulheres, beneficia crianças, adolescentes e pessoas idosas com medidas protetivas.
O atendimento presencial será obrigatório para os casos que possam envolver feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com uso de armas de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e idosos. No Distrito Federal, o governo destinou 5 milhões de reais para a implementação de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Essas casas serão instaladas para garantir um atendimento humanizado às mulheres em situação de violência no Distrito Federal. E desde o início do isolamento, os centros de atendimento continuam abertos. O que nós vivemos aqui no Distrito Federal durante todo esse tempo reforça a importância da lei que foi aprovada no âmbito federal. E o nosso objetivo é fazer com que cada vez mais as mulheres alcancem os nossos canais, como também serem acompanhadas, pela nossa equipe. Nós entrevistamos, inclusive, aqui anteontem, a Bela Batista, que trabalha no CRAN de Camaçari. Ela já passava para a gente os números de atendimentos da CRAN, do Centro de Referência, e também até sobre essa transição da Secretaria da Mulher, que tanto se questionava aqui em Camaçari. Então, são muitos atendimentos, foram 800 atendimentos, fora outros atendimentos voltados para jurídico também, para o acompanhamento dessas mulheres que sofreram e que sofrem a violência doméstica. Então, realmente parece que a Lei Maria da Penha ela veio de fato, mas parece que nós temos a sensação, principalmente, da impunidade. E nós temos aqui vários números alarmantes. Camaçari hoje amarga a terceira posição. Nós perdemos apenas para Salvador e para Feira de Santana. E eu já pontuava aqui que o ano passado, nós lembramos, na véspera do Natal, tivemos um feminicídio, e no ano novo, no Réveillon, entre 31 a 1º, nós tivemos outro feminicídio. O mais agravante é que nós percebemos que a maioria desses agressores tem expedido a medida protetiva. Mas mesmo assim, com essa medida protetiva, e o que Bela deixou bem claro aqui para a gente, bem pontuado, é que infelizmente não se tem estrutura para estar 24 horas ao lado desse criminoso, e também as mulheres, às vezes, elas se deixam levar por argumentos desses agressores. E infelizmente, o final é trágico, como nós percebemos aqui na cidade de Camaçari. Esse último feminicídio, o de janeiro, na verdade, o último não, o de janeiro, porque depois dele já teve outros casos, mas em janeiro, da jovem que estava numa festa e o ex adentrou o local e deu facadas, aferiu facadas. Infelizmente, ela veio a óbito, e o mais triste foi saber que há 4 ou 5 dias depois esse mesmo criminoso já estava solto. Ou seja, como diz o ditado, quem morreu foi que perdeu a vida. Então, acho que nós precisamos rever essas questões das medidas protetivas e também rever como essas mulheres podem ter um amparo maior. Eu acho que depois dessa pandemia, eu acho que essas instituições devem rever algumas ações que são realizadas para que essas mulheres possam ter uma proteção maior. E já falando em mulheres também, hoje, uma das matérias, inclusive, que nós estávamos lendo, juíza declara em sentença que homem negro é criminoso em razão da sua raça. Ou seja, Inês Machalec Zarpelon é acusada de racismo pela defesa do réu, que recorrerá da decisão no CNJ. Rapaz, é complicado, viu? Nós falarmos hoje dos juízes daqui do nosso Brasil, viu? Segundo essa juíza, sobre sua conduta social nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Essa foi a sentença proferida, inclusive condenatória, da Zarpelon. Imagine vocês. Então, inclusive eu estava vendo aqui, aquele desembargador que tratou mal o agente, já está por aí andando novamente sem máscara, foi fotografado, foi filmado, e foi aquele mesmo canalhocrata que foi para as redes sociais depois pedir desculpa. E é o mesmo canalhocrata que tem 41 processos e nunca foi julgado.
E a maioria desses processos que ele está sendo julgado foi justamente com a mesma conduta que ele teve com esse agente público. Então, viver num país desse é bom demais. Justiça é só para uns e não para todos. Agora imagine você, uma juíza, né, que ela decretou, na verdade, tá, o Natan Vieira da Paz, de 48 anos, condenado a 14 anos e 2 meses de prisão. Então, pela primeira vara criminal da comarca da região metropolitana de Curitiba. Então, imagine você. Então, esse cidadão, 48 anos, com mais 12 anos, vai sair com 60 anos, se é que vai sair. Ainda tem esse porém. De acordo com a decisão, o grupo formava uma organização criminosa que, entre os meses de janeiro de 2016 a julho de 2018, praticou furtos e saidinhas de banco nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e Tiradentes, que fica na região central de Curitiba, furtaram inclusive mochilas, bolsas, carteiras e celulares. Segundo a defesa do acusado, ficou evidente o racismo nas palavras da juíza, que entendeu que Natan é criminoso por ser negro e deve ser condenado. Então, é essa mesma sociedade, são esses mesmos juízes que estão aí proferindo, inclusive desse desembargador, que não deve haver esse tipo de discriminação. Então é absurdo uma juíza condenar um determinado cidadão por conta da cor. Então essa não é a prerrogativa. A prerrogativa deveria ser o crime, a prerrogativa deveria ser as testemunhas, e não pela cor. Aí eu fico pensando, imagine se eu não vejo esses processos com Pelé, né? Barack Obama, que é outro negro, né? Será que teria essa mesma postura? Então, infelizmente, é isso que acontece no país da gente. Infelizmente. E o caso que tem mais repercutido também na cidade foi, na cidade não, no país todo, foi a questão da abordagem do jovem no shopping. Segue as imagens aqui também para que vocês possam olhar. Na verdade, foi o jovem que foi trocar o presente. Ele comprou um relógio e aí foi trocar o presente, que seria o presente do Dia dos Pais, esse relógio. Então, esses seguranças, que inclusive são policiais militares, o abordaram sem questionar absolutamente nada, e sofreu essa violência. Ele foi apenas trocar o relógio, tá? E aí esses seguranças o pegaram, levaram para essa parte do corredor, e chegando lá, o que foi que eles fizeram? Pegaram o jovem, leva para as escadas, porque essa é uma prática dos seguranças de shopping, mobiliza ele, em nenhum momento pediu nota fiscal, em nenhum momento perguntou quem ele era, em nenhum momento perguntou o que ele estava fazendo lá, nada, absolutamente nada. Então, Matheus Fernandes, ele foi ao shopping para trocar um relógio que havia comprado para o Dia dos Pais, né, comemorado, né, no último domingo, e enquanto ele estava aguardando no balcão, dentro da loja, ele foi imobilizado e acusado de furto pelos seguranças. Então, o mais engraçado, na verdade, é o seguinte: ele tem 18 anos de idade, o shopping até agora não se manifestou, ele já está entrando, inclusive, com processo contra o shopping e contra a loja. E daí o que acontece, na verdade, é o seguinte, é que o shopping diz que não é responsabilidade dele nem a loja, só que há relatos de que na loja que foi solicitada a ida dos seguranças. Agora, o que a gente não consegue entender é por que a loja solicitou os seguranças se o jovem tinha dito que estava lá para trocar o relógio. Então, daí é que vem o X da questão. O segundo ponto é, esses seguranças, naquele momento que eles foram, filmados, eles disseram que eram policiais militares. Então, a pergunta é, policial militar está trabalhando no shopping como segurança? Isso é lícito? E daí que a gente para analisar essa questão das milícias, né, que são, na verdade, policiais que ficam nos bairros apazando, fazendo segurança e etc.
E daí, o que a gente fica na dúvida é, esses policiais estão fazendo o que no shopping? Trabalhando, esse é o famoso bico, né, que a gente costuma falar no popular. Então, não consigo realmente entender essa postura do shopping. Então, Matheus já entrou com a representação contra o shopping e contra a loja. Então, segundo ainda a matéria, o jovem negro Matheus Fernandes, de 18 anos, que trabalha como entregador de comida por aplicativo, foi ameaçado, rendido e ameaçado por 2 homens. Olha que coincidência, entregador de comida. E que recentemente nós tivemos outra seara com entregador de comida também, que se identificaram como policiais, enquanto ele aguardava numa unidade das lojas Renner, dentro da Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Na última quinta-feira, armados, os 2 homens obrigaram Fernandes a sair da loja e seguir até uma escadaria, onde ele foi ameaçado e teve que entregar a carteira com documentos. Um segurança do shopping presenciou o episódio, logicamente não quis interferir, tá? Porque ele já sabia que aquela ação não tinha sido a ação correta, tá? E daí porque os 2 rapazes se identificaram como policiais. Após protestos dos clientes do shopping, Fernandes foi libertado e a dupla foi embora, como se nada tivesse acontecido, porém, esses 2 ainda levaram o cartão bancário de Matheus. Então, imaginem vocês o que foi que aconteceu. Olha que interessante. Um jovem de 18 anos, negro, chega a um shopping para trocar um presente do Dia dos Pais. Dentro da loja, muita coisa não está fazendo sentido. Dentro da loja, os 2 cidadãos que se julgam policiais entram na loja, abordam o Matheus, tiram o Matheus de dentro da loja, leva para uma escadaria. Em nenhum momento, nenhum funcionário, ninguém da loja se manifesta, porque naquele momento que Matheus fala que foi trocar o presente, que foi trocar um produto que tinha comprado naquela loja, ele já deixou bem claro que ele iria fazer lá. E esses supostos policiais entram na loja, rendem o Matheus, tira de dentro da loja, leva para uma escadaria, exige que ele entregue os documentos. Populares filmam na hora, e daí que eles dizem que eles são possíveis, né, supostos policiais. E depois que o Matheus fala o que estava realmente fazendo na loja, eles soltam o Matheus e vão embora, levando o cartão bancário, sem dizer absolutamente nada. E ninguém se manifesta. Até agora o shopping não se manifestou, a loja não se manifestou. E se esse cidadão não entrar na justiça e não publicitar e não for para as mídias, não vai dar em nada. E daí nós vamos para a realidade nossa. Eu recebi aqui recentemente ambulantes que foram agredidos na feira daqui de Camaçari, na central de abastecimento. Suas mercadorias foram jogadas no chão. E quando populares foram filmar os fiscais da prefeitura, um deles disse que era policial. E daí eu queria saber, inclusive, do comandante da Polícia Militar, da doutora Thaís, da 18ª. Como é isso? Como é isso? Eu queria entender. Policial militar agora trabalha na prefeitura, policial militar agora, ele tem essa prerrogativa de poder ser segurança, de poder ser fiscal. E aí depois eu recebo aqui depoimentos de que essas pessoas que tiveram suas mercadorias jogadas no chão e etc., disseram que se esbarraram, que foi sem querer. E foram aqueles mesmos ambulantes que foram encaminhados para dentro da administração da feira. Ou seja, deixa a perceber que eles foram coagidos. Eles foram coagidos. Nas imagens que foram mandadas, e eu posso até colocar aqui no próximo programa, em nenhum momento ninguém se esbarrou em carrinho de mão de ninguém, não. Foi derrubado mesmo. E o que mais tem nas redes sociais é isso. As mercadorias foram jogadas no chão. Isso é claramente. Está lá bem claro, bem claro, bem claro, bem nítido. Não teve essa história de se esbarrar. E nós sabemos, há muitos anos atrás, não é só na cidade de Alagoinhas não, Lauro de Freitas, Mata de São João, Alagoinhas.
A tal da força-tarefa, e que muda para a guarda municipal, que muda para fiscais da CESP, etc., eles agem de forma truculenta às vezes. Tudo bem que nós entendemos que existem alguns ambulantes que também são truculentos, que também são mal educados, que também vão para o embate. Mas não justifica. Então, as imagens que nós temos e que nós vimos, e que inclusive eu publicitei aqui nos outros programas, deixa bem claro que essas pessoas que foram encaminhadas para a administração da feira foram coagidas, porque voltaram com um discurso totalmente diferente. E nós percebemos que depois dessa ação, diminuiu bastante e que não teve mais indisposição de ambas as partes. Ou seja, alguma coisa foi dita, repercutiu mal, inclusive, pela opinião pública e pelos jornais. Então, o que a gente acha, na verdade, é que precisa ter mais diálogo. Então, é inadmissível duas pessoas entrarem numa loja, pegar um jovem de 18 anos, imobilizar, levar para um lugar onde eles acharam que ninguém iria, mas a população acompanhou e filmou, coagiu o rapaz, agrediu o rapaz, tomou os documentos do rapaz e no final ainda leva o cartão bancário dele. É inadmissível que nós acordamos e vamos ler notícias onde uma juíza diz que o cidadão ele é culpado, ele é criminoso porque ele é negro. No popular, porque é preto. Engraçado que ninguém dizia isso, principalmente dos juízes que nós temos que são negros. Então, essa é a sociedade, infelizmente, que nós vivemos. E que não podemos admitir de forma nenhuma. E que ele seja culpado. E que ele faça parte de uma quadrilha. E que ele ande no meio de uma quadrilha. Ele vai pagar pelos erros dele, se for comprovado, se tiver testemunha, se tiver indícios. Agora, a juíza olhar para um réu e dizer que ele é culpado porque ele é negro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, imagine se uma juíza dessa for para o Rio de Janeiro, se vier para a Bahia, que são os lugares que nós temos com a maior quantidade de afrodescendentes. Então, realmente, nós precisamos rever isso aí. Eu espero imensamente que ele reverta esse quadro, porque foi julgado, condenado a 14 anos. Vamos esperar que ele reverta e que os advogados dele consigam, porque senão, realmente, amargar 14 anos de prisão por ser negro, tá difícil. Observem que o que eu estou pontuando é a questão dele ser condenado por ser negro, mas se for comprovado que ele faça parte da quadrilha ou que cometeu o delito, ele pague pelo aquele delito, ele sendo branco, preto, rosa, azul, amarelo, ou seja, a cor que for, certo? Rádio Comunitária do Parafuso, Reinaldo Ramos, aquele abraço para você. Gilson, da Rádio Comunitária do Parafuso, aquele abraço. Gilson Farias. Rapaz, Luciana, aquele abraço, Lu, beijão. Então, realmente nós estamos num país que nós temos que andar muito preocupado, viu? Muito. Eu queria comentar hoje, mas não vai dar tempo, porque já são 14 horas em ponto, chegamos ao final do nosso programa, sobre as declarações de Osmar Terra. O cara pálida, no meio da pandemia, disse que não seria um possível nome para assumir o Ministério da Saúde no lugar do Mandetta, naquela ocasião. E o cara pálida disse que não iria, porque não tem pretensão, inventou um monte. E aí, agora, ele disse que quer ser o ministro da Saúde. E ainda bem que a internet é imbatível, eu estou com um vídeo aqui, inclusive, com as declarações dele, dizendo que não queria ser o ministro e que não dava e etc. E agora, o Terra está nos 4 cantos dizendo que aceita o cargo de ser ministro da Saúde. Realmente, a gente não consegue entender, viu? É muita hipocrisia. E aí eu vou deixar para falar amanhã, inclusive. Amanhã nós vamos falar sobre fake news. Eu vou estar aqui com a presença de Moraes, que é empresário daqui do município, que tem sofrido com as fake news. E amanhã nós vamos comentar sobre o projeto, inclusive todas as discussões, tanto da CPI da fake news, como as novas leis e decretos e PLs e etc., que tentam coibir esse tipo de atitude. 14 horas em ponto, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui de volta. Agradecer a Gilson Farias, da Rádio Comercial do Parafuso, transmitindo o nosso programa. Ao nosso amigo Johnny Ribeiro, que está lá na Rádio Mais
Recife FM, e também o nosso grande comunicador Oleiro, Wagner Oleiro, onde eu sou o comentarista político do programa Notícias da Manhã, todos os dias, não percam, de 8 às 10. Todos os dias nós estamos lá trazendo as principais notícias de Recife e de Pernambuco, aonde eu faço parte como comentarista político. Mandar um grande abraço também para Marconi William, do programa Opinião, todos os dias às 18 horas. Não percam, transmitido também pela nossa TV e Rádio Web Folha. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de Alagoinhas, Catu, Pujuca, Reino Unido, Estados Unidos, África, Rússia, Tailândia. Então, um grande abraço para todos vocês. Aqui na nossa região, não posso esquecer, Camaçari, Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho. Um abraço lá para o Vale do São Francisco, para toda a nossa equipe da TV e Rádio Web Folha Pernambuco. Daniel Godinho, um grande abraço. E também para todas as nossas colaboradoras e equipe que trabalham aqui com a nossa produção. 14 horas e 2 minutos, amanhã estou de volta ao meio-dia, se assim Deus permitir. Fiquem todos bem e continuem com a nossa programação musical na rádio, nossa grade na TV e nas redes sociais. Um beijo, um abraço para todos vocês.